Aí a Mariana dizendo aqui no chat que eu até exploro a pintura porque sou metida artesã, mas sempre foi algo muito intuitivo por hobby, mais do que técnico. Mas gosto de buscar por esse conhecimento também como forma de aprimoramento para chegar com mais facilidade ou intenção nos resultados. Muito, muito bom, porque eu gosto muito dessa ideia também de pensar que se você tem. Não é tipo o domínio pleno, assim. Mas se você entende um pouco da técnica, você consegue fazer as coisas mais facilmente, aí você se frustra menos, e aí a coisa fica mais gostosa de fazer, né? E aí por isso que é importante ter um equilíbrio. Mas vamos pro meu PowerPoint, porque eu falo pelos cotovelos, e aí se eu não seguir o PowerPoint, a gente vai ficar aqui até as sei lá que horas da manhã. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber para começar a pintar o quanto antes, né? Que basicamente significa falar um pouco dos materiais e falar um pouco o que estudar e como estudar, né? Como que se dá esse processo de estudo. Então, essa aula é para quem quer começar a pintar e não sabe por onde, né? Então eu vou falar um pouco dos materiais e um pouco desse caminho. Para quem já teve alguma experiência, mas sente que tá ou fazendo alguma coisa errada, ou que tá faltando alguma coisa. E aqui eu acho que entra é, quem, como o Gabriel, trabalha com digital, porque é uma experiência de pintura. Os softwares eles foram feitos a partir do de como funciona a pintura, né? A ideia de camadas do Photoshop vem da pintura a óleo. Boa noite, Felipe. Seja muito bem-vindo. É... Então, falar dos principais erros, né, das principais coisas que enroscam ali, e falar um pouco das etapas que precisam ser superadas. E aí, antes da gente entrar aqui, né, eu tava revisando, e aí eu botei essas aspas, porque nem sempre tem etapas que a gente não precisa nem entrar, assim. Eu vou falar um pouco mais pra frente disso. E quem quer aprender por tentativa e erro, né? Porque, sei lá, eu gosto muito de testar e de experimentar e tal. E leva mais tempo, né? E eu tô afim de fazer isso. Tem gente que não tá. E tudo bem, assim, às vezes a gente só quer ir logo, assim, sabe? Entender logo como que você consegue fazer a coisa. E aí, eu quero começar falando um pouco sobre as nossas expectativas em relação à pintura. Deixa eu só dar um gole aqui. Para quem não sabe, a minha formação em artes é uma segunda graduação. Eu fiz biologia antes, eu ser artista não era uma possibilidade, assim. É, E aí eu tinha na minha cabeça, né, uma expectativa de pintura que é essas coisas renascentistas, assim, né? Pra quem não conhece, esse sujeito de bigode aqui é o Rubens, que é um figurão do barroco, assim. É um cara que é super conhecido porque tem pinturas maravilhosas. Da mesma forma como o Tiziano, que é um outro cara, se não me engano, é do barroco também, ou do renascimento, mas enfim. São dois caras que pintam, assim, umas pinturas que parecem fotografia, é uma coisa meio inatingível, talvez. E que não é inatingível, porque tem técnica, a gente consegue estudar e consegue aprender. Mas aí, quando eu entrei na faculdade, e aí a gente vai fazer as disciplinas de História da Arte, eu descobri, né, que os renascentistas e os barrocos, eles tinham verdadeiras fábricas de pintura, né? Então, assim, não é que o Tiziano sentava no seu ateliê, punha a tela no cavalete e pintava e fazia cada peninha de cada asa de cada anjo, né? O cara, ele era um comerciante de obra de arte. Então, assim, deixa eu voltar aqui. Acho que para esse aqui que tem uma porção de coisa acontecendo. Ele tinha um ateliê que ele tinha um monte de assistente. E você aprendia a pintar sendo assistente de outros artistas. Então você entrava, você ia limpar pincel, você ia moer pigmento, você ia fazer essa parte mais técnica. Aí depois você ia começar a pintar. E aí você ia começar a pintar pelo céu, pelas plantas, aí depois pela arquitetura, depois pela roupa e por último pelo rosto. E aí você se especializava. Então você tinha gente especialista em pintar lá os anjos, você tinha gente especialista em pintar a roupa, né? Fazer esses planejamentos, você tinha gente especialista em pintar cabelo. Então, assim, quando a gente fala de pintura, essa expectativa aqui é absurdamente irreal, assim, né?
E além disso, eu fui descobrindo, e isso de ver pintura, né? Assim, se vocês tiverem a oportunidade de ver museu, é sempre legal, porque a gente percebe que, e aí isso é um, sei lá, é subjetivo, né? Não vou falar que pintura boa é isso, mas pra mim, as pinturas mais legais são aquelas que dá vontade de ficar olhando, assim, que tem um monte de coisa acontecendo. É, eu tenho conversado, eu tô dando aula, né, pro o Akawa, meu aluno, que tá aqui com a gente, e a gente tá conversando muito sobre abstração, e a abstração é sobre isso, né? É sobre você conseguir criar pinturas que tenham coisas interessantes acontecendo. E você não precisa ser, né, ter um super domínio técnico para isso. E uma outra coisa é que o processo conta, né? Às vezes é mais importante você ter uma experiência legal enquanto você pinta do que ter um resultado maravilhoso, né? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem comentar alguma coisa, vai deixando aí no chat. Eu tenho uma tendência, como eu já disse, de falar pelos cotovelos, mas de tempos em tempos eu vou olhando pro chat e aí a gente vai conversando. E aí eu gosto muito da pintura, né, desse trabalho do Nuno Ramos, que é um artista contemporâneo, que é um painelzão gigante que ele cola um monte de coisa aí, e é um troço super pesado e tal. E é muito legal, porque é isso, né? Ver um negócio desse deve ser super fantástico. É uma coisa que eu, pelo menos, ficaria um tempão olhando, assim. E aí, olhando não só o que tá acontecendo, né? De cor, de o que sai da tela, o que é volume e tal. Mas a gente tenta entender como aquilo é feito, como que é fixado e tal. Né? Tipo, tem toda uma história aí nesse objeto. E outra coisa que eu descobri, e aqui eu pus de uma letra bem grande, assim, que pra mim foi mesmo uma chave né, da minha experiência com a pintura, é que tinta é opaca, né? O que isso significa? Que se você errou, você consegue pintar por cima, né? Você consegue arrumar. E aí vira muito mais uma conversa entre você e a sua expectativa do que qualquer outra coisa. Porque a tinta é opaca, você consegue arrumar, mas quanto tempo você vai ficar arrumando e arrumando e arrumando e arrumando, né? E chega uma hora que a gente. Não que cansa, mas que você vai entendendo que certas coisas são limitações que vão formar o seu estilo e tal. E aí, indo pra uma coisa bem mais prática, assim, né? Bem mais concreta, que é. O que é tinta, né? Quando a gente fala de pintura, a gente inevitavelmente vai falar de tinta, e tinta é sempre uma coisa colorida, né? Então ele vai ter ali uma parte que é cor, e essa coisa colorida ela vai secar, ela vai ali grudar na superfície que você está pintando, e a substância que faz isso a gente chama de veículo. E em geral tinta vai ter uma coisa que se chama carga, que é o que vai dar textura, principalmente para tinta óleo, e enfim. Não vou entrar muito na história da arte, mas a questão é que a pintura surge com com a têmpera ovo, na verdade, e aí depois eles começam a misturar óleo de linhaça e percebem que o óleo de linhaça leva muito menos, aliás, muito mais tempo para secar. Então você tem mais tempo para fazer detalhe. E aí se desenvolve toda uma técnica. E recentemente, tipo, década de 60, se eu não me engano, que surge a tinta acrílica, que é uma tinta meio à base de plástico, assim. Ela é a base de resina acrílica, na verdade, peraí. Que é um plástico. E é a tinta que eu acho mais legal para começar, né? Por quê? Porque além dela ser opaca, ao contrário, por exemplo, da aquarela, que é uma tinta super transparente, ela seca super rápido, ela não tem cheiro, né? Ou não tem cheiro assim, cheiro forte, né? Vai ter um cheirinho, mas é super pouco. Você não precisa de solvente, de medium, de nada disso. Existem, mas você não precisa usar. Funciona em praticamente qualquer superfície, né? Então, assim, ela vai aderir bem. Acho que até se você pintar um vidro, ele funciona, sabe? E funciona também com muita água ou com pouca água. Então você pode fazer desde uma coisa bem carregada até fazer uma coisa que é quase uma aquarela, assim, né? Beleza. A acrílica é perfeita e só tem vantagens? Não, ela tem algumas desvantagens, que é... Como ela seca muito rápido, se você esquecer o pincel com tinta, ela vai destruir o seu pincel, né? Ela seca e depois é muito difícil de tirar. Como ela seca muito rápido,
ela também, às vezes, não te dá tempo de chegar na cor que você quer, né? Porque você tá ali misturando e aí de repente ela seca. Ela também não sai da roupa, então é um negócio também por secar rápido e também para limpar godê e tal. É difícil, porque é isso, ela seca muito rápido. Tudo meio se resume a isso. E aí, para fazer um comparativo, né, a gente tem a tinta óleo, que é a base de óleo de linhaça, mais pigmento. Para quem nunca teve contato com óleo de linhaça vem de uma planta, né, que é o linho, e é uma coisa até gostosinha, assim, tem um cheiro de óleo mesmo, quase, não de óleo de soja, mas enfim. O problema é a terebentina, que é um solvente que tem um cheiro super forte, ela demora um monte para secar, tudo que você vai fazer, você precisa não, você pode usar a tinta direto do tubo, mas ele tem médium para tudo, para acelerar a secagem, para mudar a textura, tipo, como ela é ácida, se você pintar em uma superfície que você não preparou direito, ela vai corroer o tecido, o papel, enfim. E ela tem uma grande chance de craquelar também, se você não fizer direito. E a têmpera, eu nem vou falar dela, mas assim, ela é uma tinta que ela é muito delicada, muito cheia de frescura, mas ao mesmo tempo é a base d'água e tem cores que são lindas, maravilhosas, assim. E aí falando, né, acho que uma das principais dificuldades das pessoas é, de fato, comprar tinta, né, entender os materiais e tal. Basicamente, para quem tá começando, eu recomendo essa tinta que tá aqui embaixo, que é da Corfix, que vem num tubinho, é barata, é boa, não é a melhor que tem, mas é boa o suficiente para começar. Essas tintas que estão aqui à esquerda são as melhores marcas que tem, são importadas e tal, Amsterdã, Liquitech. São muito boas e muito caras. Tem essas acrílicas de artesanato, eu costumo não recomendar porque ela tem uma textura muito líquida e sei lá. Tem gente que gosta. Eu acho que dá uma limitada. Outro material que a gente precisa para pintar são os pincéis. E aí, para você identificar um pincel, a principal característica é a cor do cabo, né? Principalmente assim, tem esses pincéisinhos amarelos que são de orelha de boi. Agora eu não lembro, não, eles são de pelo de porco, na verdade. Que é o pincel com a cerda mais dura que tem, que vai deixar marca, que assim, ele é bem mais barato, mas de verdade não vale a pena. Eu acho que para começar, vale a pena investir ou em um de orelha de boi ou de pelo de Marta, que são esses aqui de cabo vermelho. Eles são macios, né? O lance é esse, não deixa marca e você consegue fazer o que você quer fazer. E aí, hoje em dia, a gente tem os sintéticos, que é uma salada, assim, tem de todas as cores de cabo e de todas as cores de cerda. E aí você tem que ir lá na loja e ver. E basicamente assim, se a cerda for macia, funciona. Eu tenho um que ele tá bem judiado, porque eu guardei ele. Deixa só eu mostrar pra vocês a minha mesa. Vamos ver se ela vai querer aparecer. Tá aqui? Por que você não tá... Ah, foi. Aqui. Só pra mostrar pra vocês, ele tá meio feio. Porque eu tava pintando e aí ele secou e tal. Mas isso aqui eu não paguei. Acho que eu paguei uns R$ 10 no conjunto com quatro. E é um pincel de cerda sintética, de cerda artificial. E ele é muito bom. Eu comprei na Daiso, não sei se isso tem na cidade de vocês. Mas o único problema dele é que ele solta cerdas, né? E aí de repente você tá pintando e fica uma cerda ali. Mas é isso, assim, não tem muito. Esses artificiais, não tem muito como saber, assim, você meio tem que testar. Suporte, né? Você pode comprar essas telinhas que vende tipo na Calunga, assim, que nem são caras e já vem prontas e é isso, assim. Se você achar que a preparação dela tá muito vagabunda, tá muito fininha, né?
Tem gente que fala pra você pegar a tela e olhar contra a luz, assim. E aí, se a luz passar, é porque tá muito fininha. Aí você pode passar uma camada de gesso acrílico, que é uma coisa que é bem acessível também, você compra em qualquer lugar. Também é a base da água, tipo, é bem simples, assim. É pegar o pincel e passar, não tem segredo. Aí, a gente entra numa coisa que é, na minha humilde opinião, sobre a sensação de pintar, assim, sabe? Que você quer se sentir como se estivesse num filme ou em alguma coisa assim, que são os godês. Que eu acho de verdade que qualquer coisa serve, assim, pratinhos. Eu uso muito. Deixa eu mostrar minha mesa de novo aqui. Eu uso este vidro aqui. E durante muito tempo eu usei prato mesmo, assim, um prato de vidro. Eu acho, sei lá, eu não gosto muito da ideia de usar prato de plástico, porque, né, você tem que ficar jogando fora e tal. Mas é isso, um pratinho de vidro, um copo com água. É legal, se você for pintar com acrílica, usar um dispenserzinho. Eu tô mostrando a foto, mas eu tenho aqui, né? Um dispenserzinho de água pra você borrifar. Que esse é uma forma, né, pra tinta acrílica não secar tão rápido. Uma forma é misturar um médium lá, retardador de secagem. E outro é você borrifar água, não para misturar a água na tinta, mas para você fazer uma peliculazinha em cima de água para ter menos contato com ar e ele demorar mais para secar. Aí aqui tem os médiums da tinta acrílica, que são coisas que você não precisa comprar, mas basicamente tem o que é retardador de secagem, que faz secar mais devagar. E você tem esse outro aqui que vai dar textura e vai dar transparência. Que eu sei lá, acho que não serve pra muita coisa. E aqui tem a carga, né? Que é de carga mineral, que é o carbonato de cálcio. Que aqui eu coloquei esse carbonato de cálcio aqui, que é suplemento alimentar, pra lembrar assim. Carbonato de cálcio é vendido num monte de jeito diferente, né? E aí você pode pagar, tipo, muito caro nesse carbonato aqui, que é um carbonato farmacêutico. Ou você pode comprar dolomita, que é um carbonato de cálcio que tem lá suas impurezas, mas que vai sair, tipo, muito mais barato, né? Então, é isso. Falando de material. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, vocês me falem no chat, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu sugiro quando você vai pegar para estudar, eu pensei aqui que eu não peguei. Tudo bem, daqui a pouco eu mostro aqui como é que funciona. É aprender o basicão, assim, né? Que é tipo, como pega no pincel, como mistura, como que organiza a mesa e tal. Só que pra você fazer isso de uma forma que faça sentido, né? O ideal é você ter alguma coisa pra pintar. E aí eu gosto de começar falando de teoria das cores, porque aí é só trabalhar com cor mesmo, fazer mancha de cor ali em cima de alguma superfície. Eu me baseio muito na teoria dos contrastes do Paul Klee, que eu tava até também mostrando para Cauã. Que o Paul Klee, ele tem uma porção de exercícios que é de pintar quadradinhos, assim. Aí você vai pintar só com cor quente, ou com cor quente e cor fria, ou com os complementares. E aí ele vai mostrando como que... mostrando os diferentes contrastes e como que você usa isso e tal. Junto com isso, né, um dos contrastes é o contraste claro e escuro. E a partir do contraste claro-escuro e do contraste de... Oh, meu Deus, me fugiu o nome. Complementares. Eu tô pensando aqui que eu não separei imagens, né? Mas enfim. Complementares são verde e laranja. São cores... Porque a gente tem as três primárias, né? E aí se você mistura as duas, a que sobrou é a complementar. E aí você usa isso para escurecer, e aí você usa isso para fazer luz e sombra, né?
E aí, a partir desses contrastes, a gente começa a pintar formas básicas, né? Que é cubo, que é cilindro, que é esfera. E aí depois a gente vai ir fazendo exercícios de pegar. Eu já vou fazer uma coisa prática aqui, mas aí eu vou terminar de falar disso, aí eu faço um exercício. A gente vai começar a pegar, para além da esfera, né, que é uma coisa, que é uma ideia mais do que um objeto, a gente vai começar a pegar objetos que existem, né? Então o que parece uma esfera? Uma maçã, uma pera, um ovo. E vai começar a pintar essas coisas. E aí a gente vai começar a olhar para as coisas do mundo real e ir entendendo que as coisas todas são divisíveis, né? Você consegue transformar tudo em esferas, em cilindros, em cones, em cubos. E aí você vai usando essa teoria de luz e sombra para ir pintando essas coisas e indo para uma coisa mais realista, né? E a gente não começa logo de cara fazendo pintura de observação, porque é o mais difícil, mas você começa fazendo cópia de pinturas famosas, porque uma coisa que atrapalha assim no começo é que a gente não tem capacidade de visualizar os tons que estão ali, né? Então, quando você olha para uma pintura, o pintor já fez esse trampo de separar. Ah, daqui até aqui é o tom de sombra, daqui até aqui é meia sombra, daqui até aqui é meia luz, né? Daqui até aqui é o brilho. Né? Na pintura isso já está feita, então é mais fácil pegar a pintura. Depois a gente começa a ir para fotografia e depois para coisa de observação. E aí a gente vai trabalhar com composição, né? Que aí você começa a organizar as coisas e a preparar meio que quase que um cenário e tal. Junto com isso eu gosto de trazer sempre referência de história da arte e narrativa visual. Só que tem uma coisa que é o que eu tenho me ligado recentemente. Ah, o Felipe fez uma pergunta aqui. São cores opostas no círculo cromático, as complementares? Sim, exatamente, são elas. Que você não precisa necessariamente passar por esse caminho inteiro. Eventualmente você vai querer trabalhar com uma coisa mais abstrata. E aí você vai ficar só na teoria da cor. E tá tudo bem, né? Tem material aí na teoria da cor que é suficiente para você trabalhar durante muito tempo. Assim, o Paul Klee, em qualquer graduação que você vai fazer de arte, você vai ter pelo menos uma disciplina de 6 meses falando de teoria da cor. E para introduzir, assim, não vai esgotar, né? E isso vale para as outras etapas, né? Eu penso sempre numa coisa. Como que eu posso dizer? Assim, que é personalizado, né? Que cada pessoa vai ter a sua forma de fazer. Que é um caminho que eventualmente você pode olhar e falar: não, eu quero ficar por aqui, eu não quero ir pro próximo passo. Não é uma questão de que. Deixa eu voltar aqui pro slide, né? Não é uma questão que quando a gente chega em composição, a gente é melhor pintor do que uma pessoa que tá na teoria das cores, né? É uma questão de que a pessoa quis gastar tempo com composição, assim, né? Passou por isso aqui rápido e chegou em composição e ficou. Eventualmente vai ter gente que vai querer ficar na teoria das cores e nas abstrações e tudo mais. Sim, tem esse. Isso aqui é legal. O Gabriel compartilhou aqui no chat uma. Eu vou até. Pôr isso aqui na tela. Isso aqui é bem interessante mesmo. Apesar de ser cor RGB, né? Que é luz que funciona de um jeito diferente. Ó, aí tem uma porção de formas de combinar as cores, né? Tem do monocromático, as complementares, enfim. Tá, vocês estão vendo. Esqueci de conferir isso. Deixa eu pegar aqui uma. Olha. Aqui.
Eu fui bem cabeção de não preparar isso com a antecedência que merece, né? Como eu tô no meu ateliê aqui e tudo tá relativamente fácil, eu acabo esquecendo, mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, fazer um exercício aqui do que são essas escalas de cor, assim, que eu acho que é o exercício mais não mais útil, mas eu acho que é o exercício que dá mais pano pra manga, sabe? Você consegue fazer mais variação dele. E eu gosto de começar. Aí tá aqui na minha mesa, eu vou usar o vidro e vou usar essa folha de papel. Eu ia falar do suporte, né? Eu gosto, para esses exercíciozinhos que são mais introdutórios, assim, quando a gente ainda não sabe direito o que a gente quer, eu gosto de usar papel. Por motivo de que quando a gente pinta uma tela, a gente vai ter que depois, de alguma forma, se relacionar com essa tela, sabe? E aí, às vezes, a gente tá começando, não sabe direito o que a gente quer, e aí a gente pinta uma coisa que não é bem aquilo que a gente queria, sabe? E aí depois você tem que ficar olhando para aquilo, ou pintar por cima, ou sabe? E aí são decisões que, sei lá, se você faz no papel é mais fácil de guardar, é mais fácil de... vamos lá. Eu vou fazer aqui uma escala que vai do verde até o azul, que é um exercício. Vai do verde até o azul, não, né? Vai do azul até o amarelo, passando por tons de verde. Que é um exercício que trabalha ao mesmo tempo teoria da cor, né? No sentido de que você está mudando de cor, mas que também vai olhar para os valores tonais. E tá confuso porque eu não expliquei. A cor, de uma forma rápida, tem 3 características, né? Que é a matiz, que é o que a gente chama de cor, né? Azul, vermelho, amarelo e tal. Ela tem o valor tonal, que é o quanto de cinza, na verdade, que você põe, né? E aí a gente vai variar o valor tonal para fazer luz e sombra. E aí esse é um exercício, eu vou fazer aqui e aí vocês já vão entender. Senão eu vou ficar explicando e aí vai se perder. Eu vou fazer 5 tons. Onde o mais escuro é o azul e o mais claro é o amarelo. Sempre que você for pintar com acrílica, você vai começar molhando o seu pincel. Por quê? Porque isso faz com que a cerda que está aqui fique molhada. E aí, na hora que você vai lavar, essa parte aqui não tá cheia de tinta, né? Ela tá com água. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo um tom de azul. Aqui ficou muita água para pouca tinta. Tudo bem. Aí eu vou fazer um segundo tom. Vai precisar de mais azul. Vai ser o quê? Vai ser um verde escuro, certo? Qual vai ser a cor do próximo tom? Vai ser um verde mais claro. Eu acho que dá até para usar, né, puxar um pouco desse verde escuro para cá. Acho que dá para usar esse aqui, um pouco mais de azul. E aí aqui é bem importante que a gente encoste um no outro, porque é quando a gente encosta que a gente consegue ver se ele tá diferente o suficiente, né?
Então aqui eu já sei que não tá diferente o suficiente. Precisa ser um verde mais claro. O que a gente faz? Pega azul, mistura com amarelo. Eu gosto de usar essa espatulinha para manipular a tinta, mas se você estiver usando tubo, você não precisa, né? O lance é que depois de um certo tempo usando tubo, você percebe que sai um tanto mais barato comprar tinta em quantidade grande, né? Então, vamos lá. Eu tava fazendo aqui, ó. Essa aqui é a cor que eu quero. Esse é um problema de dar aula de pintura online, porque às vezes a gente não pega a diferença das cores. Porque isso é uma questão de câmera, de monitor e tal. Eu vou tentar fazer mais claro para ficar mais visível no monitor. Talvez eu me dê um pouco mal depois para fazer a outra cor, mas tudo bem. Aqui não ficou, não foi tão difícil. Para terminar, o amarelo. Acabei criando aqui uma escala de cor meio patriota, né? Meio verde. Verde, amarelo e azul. Tendo essa escala de cor, eu posso fazer uma esfera, né? E aí qual que é? A gente tem a esfera e aí tem a sombra, que é a sombra projetada. Vou fazer uma cor clarinha aqui para riscar e depois eu vou pintar. Então, quando a gente tem um objeto, a gente vai ter sempre pelo menos 5 áreas de luz e sombra, né? E aí, pensando em que a luz vem daqui, eu vou ter. E aí, por isso que eu fiz 5 cores aqui, entendeu? Tipo, o mais claro eu vou usar esse aqui. O segundo mais claro eu vou usar esse aqui. Então, assim, aqui, que é o segundo mais claro, porque o mais claro vai ser o brilho. Eu falei que era para borrifar água. Não borrifei e agora a tinta está secando. Tudo bem, ainda dá tempo. Ele vai ser nessa área aqui, que é a segunda área mais clara. Qual que é a primeira área mais clara, né? Que vai ser onde eu vou pôr o amarelinho. E aí eu vou pegar a tinta e vou até pegar um pincel pequenininho. Ó, a ideia é só dar uma borrifada por cima, não é misturar. Pensando que a luz vem daqui, o brilho vai estar aqui. E aí é por isso que tem que estar, tipo, diferente, né? Eu acho que a câmera tá pegando bem essa diferença, apesar de que aqui ao vivo não tá uma diferença tão clara. Qual que é a próxima cor, né? Que é essa cor intermediária aqui. Na verdade vai ser a luz refletida, porque o que acontece é assim, a luz bate aqui e vai refletir na esfera. Certo? Então, nessa parte de sombra, você vai ter dois tons, duas cores, que é a terceira e a quarta mais escuras, certo? Sendo que a quarta mais escura é a sombra e a terceira mais escura é a luz refletida, né? É a parte da sombra que está sendo iluminada pela luz refletida.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa cor aqui. E aí, toma cuidado para não passar muito, porque senão ela vai ficar igual a sombra mesmo, né? Tipo a sombra projetada. E aí eu vou pegar um pouquinho mais de azul para dar uma escurecida. Ah lá, é confuso mesmo, né? É confuso. Essa cor aqui tem que ser o mais parecido possível com essa. Eu vou passar em tudo, depois a gente cobre. Aí, aqui vai ter o que eu estava falando de luz refletida. Tem que ser o mais parecido possível com essa daqui. E aí eu tô achando que essa parte aqui tá muito amarelada e não tá dando o contraste que eu quero que dê. Então eu vou fazer uma cor, lembra que eu falei que é a tinta opaca? Quero fazer, aqui tem que ser um verde clarinho, não é para ser amarelo, ele tá muito amarelo. Aí, agora sim. Senão ele não dá contraste suficiente com esse brilhozinho aqui. E aí, por último, a gente vai fazer a sombra projetada. Não precisa de tudo isso de tinta, Victor. Dá uma borrifadinha. O meu pincel está um pouco sujo, então ele vai ficar menos azul talvez do que devesse. Mas ele está escuro o suficiente para ser o que a gente quer. Fez sentido? Eu fiz meio rápido, não sei se a explicação funcionou. Deixa eu pegar uma magenta aqui para ter uma cor que dá contraste. Porque eu quero fazer umas anotaçõezinhas. Não precisa desse tanto de tinta. Molho o pincel antes de usar. Né? Basicamente é assim. Essa cor aqui é aqui. Essa cor aqui é aqui. Essa cor aqui vem aqui embaixo. Essa cor da escala vem aqui em cima. E aqui não tá dando contraste, mas dá para entender. Então, acho que é um pouco isso assim para ilustrar como que pronto, voltei. Como que o conhecimento em pintura é um conhecimento que vai para frente assim, né? A gente vai meio que empilhando ele. Mas ao mesmo tempo, você não precisa tipo, passar pro próximo, né? Você pode criar coisas abstratas com cor, ou você pode não ir para cópia, né?
e, e criar coisas, como que eu posso dizer, que sejam figurativas, mas que não sejam realistas, sabe? Que você, sei lá, eu tô representando ali um copo, uma mesa, um gato, mas eu não tô representando eles, tipo, não parece uma foto, né? Eu tô representando, sei lá, o gato verde e o copo preto e sei lá. Acho que é um pouco disso. Eu não falei no começo, mas a minha intenção com essas aulas, obviamente, é ensinar, né? Tipo, é uma aula de verdade. Mas eu também tenho que vender o meu peixe, entendeu? Eu tenho que divulgar o meu trabalho enquanto professor de pintura. E aí, eu queria, antes de ir para essa parte, saber se vocês têm alguma dúvida, se, sei lá, como é que tá isso para vocês da parte de pintura mesmo, assim, sim. Eu falei bem rapidinho, né, dos materiais e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me avisem, tipo, fala agora. Porque eu vou falar da minha aula, na verdade, agora. Posso partir então para a parte de. Tá. Então, vamos voltar para minha apresentação dos slides. Calma, são muitas coisas. Eu falei que tô pilotando um monte de coisa aqui e que talvez eu fique com cara de bobo olhando para a tela. Peraí que eu já dei o spoiler aqui, porra. Aí não dá. Tá. É, é assim que eu penso, né? Esse processo de aprender pintura. Porque eu acho que é importante a gente ter técnica, independente do nosso objetivo. Eu acho que vai variar a quantidade de técnica que você quer ter a partir, né, do objetivo que você quer ter. Se você tá pintando por hobby, você vai precisar de um tanto de técnica ali que é o suficiente para você não se frustrar. Se você quer, sei lá, dar aula de pintura, aí você precisa ter um pouco mais. Mas basicamente eu trabalho com um programa de aula, né, que é um acompanhamento individual em pintura, que são aulas semanais, né? São online, com teoria e exercícios práticos, que é um pouco disso que a gente fez aqui. Acho que hoje, como eu, sei lá, eu não conheço direito vocês, não sei muito bem qual é o objetivo, eu fiz uma parte teórica um tanto mais longa, e a parte prática foi mais rapidinha, e fui eu fazendo, né? Em geral, são exercícios que ou a gente faz junto. No começo funciona muito de fazer junto. E aí, conforme você vai desenvolvendo o seu estilo, vai sendo uma coisa mais autoral, e aí a gente vai batendo papo sobre para onde encaminhar o trabalho e sobre dificuldades pontuais também, né? Do tipo, eu quero entender melhor como é que funciona a relação dessa cor com essa, ou sei lá, quero entender como é que faz isso aqui, já entendi como que é na acrílica, como é que faz na têmpera ovo, enfim. A gente é uma coisa bem dialogada mesmo. Eu penso num currículo baseado nesse caminho, né, que eu falei, e nesse sentido de ser personalizado, e de não é do tipo, já fez esse exercício, então vamos passar pro próximo. Acho que a gente pode ir em frente, mas a gente pode ir pro lado também, sabe? Pode se aprofundar numa coisa ou em outra. Eu trabalho com planos trimestrais ou semestrais. Se você for no meu Instagram, você vai ver que tem uma postagem que tem uma opção de aulas individuais, que eu acho meio roubada fazer aula individual, porque acho que em uma aula a gente não consegue muito caminhar, sabe? E eu nem lembro o valor e tal. Eu acho que é até por uma questão de compromisso, sabe? Eu percebo muito que as pessoas querem pintar, mas elas não querem de fato pintar, assim. Elas querem saber pintar, sei lá o que elas querem. E eu acho que se você tá afim, você precisa se predispor a fazer a coisa por pelo menos 3 meses, né? E aí o plano trimestral é R$ 750, né, à vista, ou em 3 vezes de 264,76. Esse número quebrado tem a ver com a taxa do cartão, tá? Eu não escolhi esse número horroroso. Ou um plano semestral que fica R$ 1.200, ou em 6 vezes de 220,95.
Eu gosto, né? Eu acho que quem vem aqui e fica me ouvindo falar durante quase uma hora, eu gosto de dar algumas condições especiais, uns bônus e tal. Então, para vocês que estão aqui, além dessas aulas semanais e dessas coisas todas que eu já expliquei, avisar que esse valor eu tô para aumentar ele, eu não sei direito quando, não é uma coisa tipo amanhã vai aumentar, mas provavelmente para junho, julho eu vou aumentar, porque tá muito barato, basicamente, se você faz a conta da hora aula, tipo, tá bem barato. E além de comprar com esse preço, você ainda vai ter acesso a encontros mensais presenciais de devolutiva, se você for de São Paulo, né? Não é obrigatório. E também você vai ter acesso ao laboratório de receitas de temperar ovo, que é um workshop que eu dei onde eu ensino as receitas de temperar ovo, né? Que pra quem não sabe, temperar ovo é um tipo de tinta que é a primeira a ser... Eu até falei um pouco dela na aula, né? Foi a primeira a ser inventada, é feita a partir de gema de ovo e pigmento. É uma coisa muito legal pra quem quer entender como que a tinta funciona mesmo, sabe? É... E aí dentro dele a gente faz as receitas de têmpera que vai óleo de linhaça e que não vai óleo de linhaça. Mas é só para vocês que estão aqui e só hoje, se você tiver alguma questão e quiser conversar também, me manda um oi agora assim no WhatsApp que a gente conversa. E do que eu queria falar era isso. Eu queria saber se vocês querem falar alguma coisa, ou enfim. Queria saber como estão as coisas por aí. Vou dar um tempinho para ver se alguém se manifesta. Legal, Gabriel, que bom que você gostou. O meu plano, eu não sei se eu consigo dar aula toda semana, mas eu quero voltar a fazer esse movimento de ter aula. E aí, se vocês quiserem aparecer por aqui, vai ser bem legal. Eu que agradeço, tipo, ao interesse e tal. Não sei se todo mundo me segue no Instagram. Se vocês me seguirem, se vocês não me seguirem, sigam. Eu tenho usado o Instagram mais pra falar das coisas que eu tenho feito, né? Tipo, postar umas fotos até meio aleatórias do que eu tô fazendo. O lugar onde eu conto mais de perto mesmo é no Substack. Que lá. Ah, não sei, acho que as pessoas entram mais com. Como que eu posso dizer? No Instagram você tá meio com uma parte do cérebro desligada, assim, você tá rolando o feed. E o Substack é uma coisa de texto, assim, as pessoas têm mais atenção, assim. E é isso, assine o Substack, me sigam no Instagram. E até mais, minha gente. Tchau, tchau. E eu consegui gravar essa aula, então ela vai ser disponibilizada no grupo assim que eu subir ela pro YouTube. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, Gabriel. Podemos encerrar? Sim. Eu detesto essa hora porque tem esse delay das pessoas. Beleza. Tchau, tchau.